o horizonte para esses problemas. E claro que isso é muito sério, mas a gente tem que ver de onde que a gente olha. Vamos, por favor, pode passar? Isso é uma vontade. Isso. Agora, assim, nós vamos olhar de onde. É completamente diferente como a gente vê o problema, né, do lugar que a gente está. Tem um filósofo que eu odeio que ele acha que se a gente achar a gente vai ver a coisa corretamente. Aí a gente diz para ele, olha, ele está procurando o ponto de vista do olho de Deus. Né? Nós que não temos muita fé nisso, nós falamos assim, olha, dependendo de onde você olha, o problema nem é problema. Olhado suficientemente de longe, nada do que a gente está discutindo faz o menor sentido. Tem cabimento nenhum. Né? Então, a gente tem que escolher de onde a gente está olhando. Eu estou olhando aqui, pensando nacionalmente, de dois níveis aqui, ó, do nível do país ou no máximo do nível dos estados. Então, não estou olhando lá de dentro do hospital, nem desse nível mesmo. Então, estou escolhendo essa visão aqui para ver a questão hospitalar. Se eu estou olhando lá de dentro do hospital, eu vou me perguntar, para onde os hospitais estão? Que lugar que eu quero ficar daqui a 4 anos, ou daqui a 8, ou daqui a 10? Não é esse o ponto de vista. Que coisas que eu devo investir aqui no meu hospital com essas características que ele vai ficar legal, coetâneo, contemporâneo? Não é essa a visão. Eu escolhi aqui de tentar olhar pelo ângulo de quem está formulando uma política no nível mais macro, no nível do Estado, no nível da União. Então, é esse o ponto de vista que eu vou tentar aqui ver alguns problemas. Né? Bom, a primeira questão que eu acho que a gente precisa se perguntar, porque se a resposta para ela for afirmativa, eu acho que a gente pode ir embora. For negativa, acho que a gente tem uns caminhos. Se for afirmativa, tem outros. Né? Se ela for afirmativa nesse sentido, não, isso aqui resolve, acho que a gente pode ir embora e continuar fazendo coisas parecidas com o que a gente está. Mas a minha grande tese é que não. É aquilo ali, se a gente não fizer ação substantiva, o tempo vai poder resolver nosso problema, ou seja, como as coisas andam, que é como as coisas andaram nesses últimos 30 anos. Eu diria que o pensamento que estava por trás das nossas ações, nesses últimos 30 anos, é que o tempo vai resolver nossos problemas. E por que o tempo vai resolver nossos problemas? Porque há 30 anos atrás a gente achava que o hospital era caro, perigoso e virtualmente inútil com o decorrer do tempo. O pensamento predominante nosso, e ainda nós temos muito disso, é o de deshospitalização, e é verdade. A gente teve muita deshospitalização nesses últimos anos. Então, no fundo, o que a gente fez ao longo desse tempo, olha, vamos administrar melhor, não é isso? Vamos administrar melhor e vamos deixar o tempo ir correndo. Por quê? Porque se, evidentemente, a gente vier a precisar de menos hospital, um dia o nosso número vai bater, vai dar certo. E se a gente gerenciar melhor, vai dar certo. Né? Ou seja, essas perguntas são muito parecidas, elas são a mesma pergunta, são formas diferentes de fazer a mesma pergunta. O que eu estou chamando ali ação substantiva? Ação substantiva é mexer na estrutura mesmo, mexer na rede, ir lá e, olha, não tem desse jeito, vai ter, ou tem desse tanto e vai ter um tanto diferente. São ações estruturais. Então, não é que essas outras ações não sejam importantes, mas até vou colocar isso mais na frente, vou mostrar a importância relativa delas e que problemas que ela resolve. Então, a minha resposta para essas questões aí, o que eu vou tentar o tempo todo aqui mostrar é o seguinte, olha, não dá esse tipo e esse conjunto de políticas que a gente está fazendo não resolve o problema hospitalar brasileiro. Não resolve. Vou apresentar alguns argumentos para isso, que para essa questão ainda, infelizmente, a gente não tem evidência no sentido de que a gente chama de evidência, mas eu vou apresentar alguns argumentos nesse rumo, né, de que nós vamos continuar precisando de hospital. O hospital não vai acabar daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, como eu vi um eminente sanitarista falar numa palestra no começo da década de 80, que os hospitais vão, não preciso dizer o nome, na década de 80, que o hospital não dura 20 anos, o hospital vai acabar, correto? Então, isso.
Deixa eu passar aqui o primeiro, que é o seguinte. Então, bom, e nisso que eu estou pensando, tem muita gente também pensando coisa parecida, e que alguns trazem evidências e outros trazem considerações, desde gente que estuda seriamente, até gente que propõe assim, coisa tipo autoajuda, qual que é o caminho, então, ou seja, tem uma certa consonância, né, de que o hospital não vai acabar. Esse gráfico aqui eu vou mostrar para você. Por que eu acho que esse pensamento encontrou muito eco? Ou seja, se a gente deixar o tempo passar e só melhorar a gestão, os problemas vão melhorar. É porque a gente viveu um processo, esse do Brasil e dos outros, é muito acentuado, em especial na década de 90 e na década 80 já, né, mais 90 pesadamente, né, isso coincide com o resto do mundo, vocês passaram gráficos super interessantes, né, mas a gente teve ali, né, 90 e 80 uma deshospitalização muito grande. Eu não transformei em gráfico, mas se vocês pegarem ali, de 2010 a 2017, essa inclinação da reta, ela é relativamente mais achatada. Correto? Então, você teve mesmo 90, estourando 2005, né? Em quase todos os países, se você comparar também, uma queda mais acentuada de leite, que talvez autorizasse esse tipo de pensamento. O hospital vai acabar, ou o hospital vai diminuir muito, deixa que uma hora esses que estão aí vão dar. É só a gente ir segurando a onda e administrando melhor. Correto? Mas se vocês notarem ali, olha aí, mesmo aqui no Brasil, lá, 437 mil leitos, isso tirado esse ano ali, né, lá do Cines, 461. Então, a queda, já no seu próprio gráfico, já dá para você observar isso. Se você abrir lá na OCDE também, olha, você vê que ali você teve para eles, e o gráfico, assim, você precisa de uma lupa significativa para ver o número de leitos caindo. Claro que você tem algumas exceções, e essas exceções vão em especial para os países asiáticos, os da antiga União Soviética, né, que eles tinham uma lógica hospitalar, como ele bem colocou, diferente, né, e que eles estão com uma redução mais substantiva do número de leitos. Mas lá tinha um outro fenômeno também que não seguiu o resto da Europa, né? E nós, inclusive, né, só lembrar que os nossos hospitais todos começaram a chamar só cor, cardio não sei o que, nefro não sei o que, e hoje os cardio não sei o que, os nefro não sei o que, tudo virou hospital geral, só o nome continua lá, mas ou seja, o Ocidente quase todo, né, ele migrou e consolidou a ideia de hospital geral, ao passo que na ex-União Soviética os hospitais eram eminentemente especializados, pneumo, gastro, cardio, e aí a lógica, como você falou, a lógica clínica era essa de muito leito, esse tipo de coisa. Então eles estão numa queda mais vertiginosa, mais acentuada, né? Já pararam, tá? Ótimo, você sabe. Então, eles estavam numa queda mais acentuada. Depois, os outros pararam. Então, eu só estou tentando compor. E tem uma outra mais poderosa que eu não consegui transformar em gráfico. Em período nenhum da história dos hospitais ali dos últimos 30, 40 anos, vocês vão encontrar que eles fizeram um número menor de procedimentos, que o número de procedimentos que eles estão fazendo estão embaixo. Eles estão mantendo ou aumentando o número de internações, de cirurgias, de movimentação. Então, isso em todos, não caiu nem quando os leitos estavam caindo, então aumentou por causa do que ele falou ali, né? Olha, estão fazendo mais coisas com o mesmo número de leitos, né? Estão fazendo procedimentos mais rápidos, estão combinando a abordagem no hospital com a abordagem fora do hospital, nós estamos começando a operar. A cirurgia fez uma grande revolução com a videolaparoscopia, né? Antes ficava uma semana, fica 2 dias, um dia, e também a gestão também impacta essas coisas. Então, ou seja, diminuiu muito o tempo que o hospital gastava para resolver problemas antigos, então isso criou áreas para resolver problemas novos. E nós temos problemas novos também. Antes a gente desistia dos menininhos que pesavam menos de 1 quilo. Hoje a gente não desiste dos menininhos. Eles pesam 600 gramas, 450, 500, eles vão ficar mais tempo no hospital, né? E hoje ainda aconteceu um fenômeno que a gente valoriza pouco, mas que ele merece um estudo sociológico detalhado. Se você pegar o começo do século XX,
do 20, né, lá para 1930, 1920, 80% das pessoas morriam em casa. Mesmo que elas tinham assistência, que tinham hospital, ó, agora chegou a minha vez, não quero. Hoje, 80% ou mais, com todos os programas de humanização, parará, papapá, eles morrem no hospital. Então, você... Isso só é uma discussão à parte, né? Uma discussão que a gente precisa fazer. E além de morrer no hospital, como é que eles morrem hoje? Com um tubo na garganta, sendo ventilado por um aparelho, mesmo que não tiver coisa. Porque você faz padrões culturais, né, na população, um no outro, então, tem até, e isso implica até em visões de futuro, né? Olha, se você pensar uma das perspectivas para a humanidade, é a do ciborgue, não é isso? Olha, eu vou ter partes que vai ser mecânica, partes não sei o quê. Aí todo mundo acha que vai ser aquele do filme, o superpoderoso, que foi, não, se a gente tiver que ser ciborgue, vai ser porque meu rim acabou, eu ponho um renal que vai diminuir de tamanho tal, já tem um monte de prótese de órgão e tal, e vou acoplar uma prótese respiratória também que segura outra, ou seja, então esse paradigma que está em curso, né? Ou seja, tem uma coisa em curso que faz com que o hospital ainda seja imprescindível. Ele está mudando a natureza dele, né, que a gente está vendo ao longo do tempo. E aí a gente olhou para um lado, né, para um lado, olha, eu estou fazendo vídeo de laparoscopia, até operar agora um dia, 2 dias, então eu vou precisar de menos, vou precisar de pouco, mas a gente não está vendo o outro lado que está crescendo. Então, a prova disso é que a gente parou de cair os leitos hospitalares e o número de procedimentos efetivamente nunca caiu. Então, voltando para a resposta para aquela minha questão, quem está achando que vai resolver os problemas hospitalares, porque nós vamos precisar cada vez de menos, eu acho que ele está na contramão. Se ele tinha motivo para pensar isso na década de 80, na década de 90, hoje ele já tem evidência, é mais do que motivo, evidência de que essa ideia não dá para presidir como é que você formula política para o futuro. Então eu não tenho evidência para essa primeira coisa, mas eu considero que esses argumentos são relativamente sólidos para contestar a ideia de que eu simplesmente administrar melhor o que aí está é suficiente para resolver os nossos problemas. Eu não acho que seja. Eu acho que a gente tem que administrar melhor o que aí está, não resta a menor dúvida disso, né? Mas eu não tenho a menor dúvida de que isso não vai resolver o conjunto dos nossos problemas e eu vou tentar dizer por quê. Ou seja, o tempo não vai resolver, né? Estou voltando, perdão aqui. Então, é só uma... entender melhor o seu fato. Você está colocando essa questão a respeito dos riscos, da redução dos limites e tal, sobretudo olhando para o cenário brasileiro. Olhando para o cenário brasileiro, mas também olhando para o resto. Sim, sim. É porque tem muito... porque, na verdade, a gente tem uma oferta muito mais restrita. E a nossa oferta, aí nós vamos ver. Então, é o seguinte, porque, digamos, nós temos uma oferta restrita, que você está falando, diferente da maioria dos países europeus, ou do Canadá e dos Estados Unidos. Eles não têm uma oferta restrita. A nossa oferta já era muito restrita, e além de ser restrita, ela é desigual, como a gente vai ver aqui. Ela é problemática, né? Então, vamos passar para alguns desses nossos problemas. Esse aqui é um retrato do nosso parque hospitalar, né? Dizendo onde é que ele está, né? O que nós temos. Então, ou seja, já que a gente tem que mexer no parque, nós temos que olhar para ele estruturalmente e ver o que fazer. Olha só, se a gente prestar atenção, olha, o que a gente tem nos hospitais? Hospitais federais. Pequenininha aquela faixinha lá, são poucos, já mudou um pouquinho esses números aí, mas assim, é irrisório o que mudou. Né? Hospitais federais, aquela faixinha azul, só 72. Esse é um parque ultra importante, né? Os estaduais, né? É um número substantivo de hospitais, né? Os 600 e pouquinho, né?
e aí nós vamos ver por que eles são importantes. Aí depois você tem os hospitais municipais, né? Tem uma esfera pública, né? O público ali é perto de 1/3 dos nossos leitos, né? O diretamente controlado pelo público. E aí você tem ali os hospitais privados e os filantrópicos. Os filantrópicos estão num processo de encolhimento, né? E certamente é bem menor, vocês estão vendo todo dia, deve encontrar ali hoje, não mais os 1.500, mas alguma coisa perto de 1.300, alguma coisa do gênero. Eles estão encolhendo por quê? Porque eles estão passando para os municípios continuam dinâmicos, o prefeito lá preocupado, incorpora os pauzinhos, ou então os concorrentes, as Unimed, estão tomando conta dos filantrópicos pequenininhos da saída interna, a ida dos planos de saúde para o interior, elas estão tomando conta. Então, tem os privados que tem ali. E os privados que estão, né, desse nosso parque, eles estão com uma migração muito substantiva, né? Já migrou quase tudo, né, para a saúde suplementar. Então, nós temos um parque complexo nesse sentido, ou seja, o pesado dele é privado, até aí nenhum problema, a nossa relação com eles que é difícil, ou seja, posso resolver com o setor privado, posso resolver com o setor público. Então, sem brigas a respeito. Mas esse é o nosso parque. Que a gente tem. Eu vou voltar nesse parque ali. Um é a propriedade, como eu disse, desse parque, ou seja, nossa governabilidade sobre esse parque é relativamente pequena, ou seja, um gestor público, né, ele tem uma governabilidade baixa, porque ele não está sob o comando direto dele, lá, mais 2/3 está lá no setor privado, e está no setor privado onde você não tem um comprador só mais de serviços, não é isso? Você tem aquelas coisas que nos enganam, né? Não tem um sistema único de saúde. Nós temos 2 sistemas de saúde. Temos o sistema dos mais ricos, que é o saúde suplementar, e temos o sistema de saúde do mais pobre, que é o SUS. Mas nós temos um sistema único universal. Legal, tá. Mas não temos 2 sistemas de saúde, um lá e o outro aqui. As lógicas, inclusive, são diferentes. Então, como eu tenho 2 sistemas de saúde, esse setor privado é mais problemático, porque ele acaba tendo escolhas, né? E às vezes escolhas que não são escolhas de verdade, né? Lá na saúde suplementar, eles pagam 4 vezes mais, não, atualmente está perto de 5 vezes mais por uma internação, né? 50% do que o SUS. Então, ou seja, você tem... A propriedade do parque altera. Se a gente tivesse o inverso, 80% no público, você resolvia, às vezes, com normas como as que você criou. Olha, o hospital público não vende serviço lá fora. Pronto, e acabou. Não é isso? Mas isso não é essa a nossa condição. Você não fala isso para os filantrópicos, nem para os outros. Então, a propriedade do parque, né, é um dado que tem que ser levado em consideração para a gente pensar. Mas aqui, tem coisas que são brutais no nosso país que nenhuma medida de gestão vai resolver isoladamente. A primeira, e aí eu vou deixar essa para falar por último, né? Mas a primeira é isso aqui, a distribuição dos leitos hospitalares no Brasil. Se você nasceu no Amapá, no Pará, no Acre, no Amazonas, você tem a metade do acesso a leitos hospitalares que o Sudeste e o Sul têm, correto? Então é muito desigual a chance, né, de você ter atenção hospitalar ao longo do país como um todo. Quando se fala em densidade tecnológica, isso fica da ordem do escandaloso, né? Isso fica da ordem do escandaloso. É mais difícil você fazer uma mamografia no Acre ou no Amapá do que fazer uma ressonância aí em São Paulo, né? Eu estou caricaturando, mas é só para dizer o seguinte: Belo Horizonte tem sozinho, correto? Mais tomógrafos, por exemplo, do que o Amazonas inteiro. Não é sentido rádio, é claro que
tratar uma gestante de 13 anos abandonada pela mãe, pelo pai, tal, é infinitamente, a tecnologia é infinitamente mais difícil, complicada, do que passar um catéterzinho de angioplastia ali, que é até bobo comparado com isso. Então, estou falando de tecnologia nesse sentido hard, antigo, no sentido que os engenheiros dão o termo, né? Então, pensando nisso, essa distribuição no Brasil, o acesso a isso é brutal, em termos de diferença de regiões, né? E como a gente teve políticas eminentemente de administrar melhor e de não mexer na composição da rede, essas situações se mantiveram e até se agravaram, correto? Então, o acesso a hospitais, a serviços hospitalares hoje no Brasil é escandalosamente diferente em termos de regiões do país. E também, mesmo dentro dos próprios estados, a questão capital e interior é, assim, é dramática. Em leitos hospitalares, sim, também é diferente, mas quando se trata de tecnologia, o Sudeste, se vocês pegarem só as capitais do Sudeste, vou permitir estar errado por pouco também, que a última vez que eu revisei era 16, 48% dos leitos de terapia intensiva do Sudeste estão nas capitais, correto? E um quarto da população está nas capitais. Então, ou seja, o acesso, quando se trata de tecnologia, ele é muito desigual no país e não tem medida gerencial, racionalizadora ou de, digamos, melhoria da situação administrativa que vai reverter isso. Então, essa primeira coisa, né, ela é meio séria para a gente pensar em termos de problema, dificuldade no acesso por regiões. Quando é SUS saúde suplementar, a gente fez essa divisão, e nós estamos fazendo um verdadeiro fosso, né, entre os dois. O acesso da saúde suplementar a leitos hospitalares lato sensu, é o dobro do acesso dos brasileiros que não têm saúde suplementar, desses 150 milhões, de 150 e 50, é o dobro. Quando é terapia intensiva, isso multiplica por 4, correto? Então, eles têm 50 milhões de pessoas da saúde suplementar têm acesso à terapia intensiva 4 vezes, não é 40%, é 4 vezes, né? Então, isso leitos gerais distribuídos, né? Isso, hoje a gente está aí com perto de 44 mil leitos de terapia intensiva no país. As estatísticas podem mudar um pouco de um para outro, né? Quando eu fiz essa conta com 33 mil leitos, né, a gente tinha 16 mil leitos que o SUS tinha acesso, correto? 16 mil leitos que o SUS tinha acesso não significa que ele tinha acesso exclusivo a esses leitos. Parte deles também a saúde suplementar utilizava. Aos outros 17 mil ele não tinha acesso. Então, os outros 17 mil estavam lá para a saúde suplementar, exclusivamente para aqueles 50 milhões de brasileiros, e os 16 mil estavam ali acesso para os 150 milhões de brasileiros. Então, ou seja, o fosso que nós estamos criando, depois eu tenho um gráfico ali que eu gostaria de ter atualizado, mas atualizei 2 dados deles, mas a gente vai falar. Então, o fosso que a gente está criando, desigualdade de acesso a serviços hospitalares, entre a parcela, digamos, mais abastada da população, abastada é um modo de dizer, que tem uma renda maior, que tem vínculo empregatício, e aqui não tem, é assim, fenomenal. Esse gráfico aí já está errado, viu? Na verdade, eu tenho 3 desses gráficos só depois que eu vi esse aí. Eu tenho um de 2002, tenho um de 2010 e tenho um de 2016. Eu tenho certeza que esse é o de 2002. Correto? Mas não se incomodem muito com isso, porque não tem muita diferença do de 2002 para o de 2016. A diferença é pequena. E muita gente trata isso como o nosso grande problema. O que é? Veja bem, menos de 50 leitos, né? Ou seja, esse aqui, olha, ou seja, eu estaria mais da metade dos nossos hospitais, são hospitais de menos de 50 leitos. Né? Então, eu tenho poucos hospitais relativamente maiores, né, que maior do que 150 leitos, isso, né, e 300 ou mais é um número pequeno. Então, ou seja, olha,
os nossos leitos estão muito pesadamente, né? Tem muito hospital pequenininho. Eu acho que talvez esse tenha sido o centro de políticas estruturantes, o centro do trabalho que foi feito. E, efetivamente, é uma discussão, eu só peguei de agora, só para vocês verem que o povo continua discutindo esse assunto não morreu ainda. Né? Esse é desse ano, né? Americanos discutindo, né? No caso é da Califórnia, né? Americanos discutindo, olha, o que nós vamos fazer com os hospitais pequenininhos. Então, essa coisa do hospital de pequeno porte, né? Nós tomamos ele como um problema para nós, né? E as políticas que a gente tentou fazer para eles, né? Foram primeiro de tentar salvar porque estavam morrendo, né? E aí fizemos aquela outra política dos 50 leitos, né? Que é menos de 50 leitos, a gente trabalha para fechar. Estou resumindo muito, então vocês que vão falar da política depois falam, Ivan, você resumiu aqui demais. Então, os que não tem mais, que a gente vai sobreviver, a gente traz ele para mais de 50 leitos. Que sandice isso! O hospital tinha 38 leitos e já tinha uma taxa de ocupação de 45%. Agora ele tem 50 leitos e tem uma taxa de ocupação de 22%. Eu falei assim, legal, grande mudança. Melhorou, foi bom demais esse negócio. Só fazer uma pergunta. Você falou sobre o número de hospitais por esfera, né, administrativa, municipal, federal, e depois fez uma relação com a quantidade de leitos, né, de portas dos hospitais. Esse número de hospitais privados, tem algum número que diga qual o número de leitos? Tem. Eles são, na maioria, grande porte? Não, eles também são pequenininhos. Porque a impressão que eu tenho, assim, né, senso comum, de que os hospitais públicos são, na maioria, de grande porte. Não, it's not true. Principalmente os federais, Isso. né? Deixa aqui, olha, a minha tabelinha aqui, né, ali, tem os hospitais. Essa tabela é a minha, né? Não sei. Eu peguei um dado seu aqui que eu sei. Essa pode ser isso. Não sei. E a gente fez isso também no livro das listas. Então, olha só aqui. Vamos, deixa eu acho que estou progredindo aqui, eu ainda não peguei o jeito aqui. Você está aqui. falando também da autonomia que se tem da esfera pública de gestão desses hospitais. Então, olha só. Indiferente, mesmo se for isso aqui, é indiferente. Olha bem, veja bem. Hospitais federais a gente tem pouquinho, que eu devo ter errado alguma coisa aqui, né? Isso, olha só, como eu tenho a distribuição dos hospitais, não, isso aqui realmente é essa tabela daí, não é a que eu atualizei diferente, né? Olha só, né? Os hospitais federais têm uma média de número de leitos maior mesmo. Os estaduais um pouco menor, mas olha, média de leitos hospitais pequenininha, 35 leitos. O total público, olha lá, 56, filantrópico 74. Né? Privado também é hospital pequeno, correto? Então, os hospitais brasileiros, vou só voltar aqui, né? São hospitais pequenos. Muitos são hospitais pequenos. Mas nós tratamos isso como um problema, mas na China é cheio de hospital pequeno. Nos Estados Unidos é cheio de hospital pequeno, correto? E o que eles fizeram para isso? Pergunta se lá tem 200 trabalhos, como a gente tem aqui, se você pegar a literatura da saúde pública, esses já partiram do princípio que o hospital pequeno é ruim e que a gente tem que trabalhar para fechar, correto? Essa foi a lógica brasileira, mas você vai colocar o que no lugar? Não é isso? A Inglaterra fez um trabalho razoável nesse sentido. Ela pegou um monte de hospital, né, e acabou até fundindo, aumentou ainda o porte, mas esse é um outro tipo de sistema que era fundindo, juntando populacionalmente. Agora, o que a gente tem de evidência para valer na literatura sobre essa questão de porte de leitos, de hospital? Essa questão do porte, ela foi muito estudada, né? Se você for procurar evidência, do jeito que a gente procura evidência na medicina para alguma coisa, né? Mas isso também é um conceito equivocado das pessoas sobre evidência, é que é tentar achar a evidência dos últimos 5 anos. Muitas vezes o assunto que você está procurando evidência, ele foi estudado há 10 anos atrás ou há 15 anos atrás.
Então, aí já é um conceito equivocado de como tratar com evidência. Então, a evidência sobre porte de hospitais, o que tem economicidade, ela vai estar toda de 95 a 2010. Né? Tem um moço que chama Postnet, que trabalhou isso, eu não trouxe, para outros eu trouxe lá. Então, ele mostrou quase que cabalmente que esse trem de aumentar o porte do hospital, quando eu cheguei em 120 leitos, a partir daí, nenhum ganho de escala não se justifica mais. Então, primeiro, eu acho essa é uma questão importante, mas ela também não é tão central assim. Não é tão central assim. Por quê? Porque um hospital não é só a questão da assistência que ele faz. É o que você colocou lá no começo. O hospital está inserido na sociedade. Eu acho que ninguém imagina o que é para Conceição do Mato Dentro, aquele município de 8 mil habitantes, perder o hospitalzinho onde quase todo mundo na cidade nasceu. Então, isso é uma visão tecnocrática nesse sentido. Você pode pensar muitas vezes o melhor destino para ele, né? O melhor destino para ele, ou como acoplar ele numa rede boa, né? E eu acho que isso, assim, em parte tem isso, mas em parte tem uma questão de má fé também, porque nós nunca pegamos o outro lado, que é substantivo. Então, não é problema eu ter um hospital pequeno, como o pessoal tem discutido, se ele está efetivamente ligado, está coligado com outros hospitais, se ele está em rede com os hospitais. Eu tenho um hospital de 40 leitos, né, e chegou alguém lá, é um problema quando eu tenho essa patologia brasileira que se chama sistema de regulação. Essa, sim, é uma doença genuinamente nacional, do jeito que ela é. Aí o que acontece? Alguém chegou lá para mim com um AVC isquêmico num hospital de 35 leitos, e o que eu coloco o paciente na central de regulação, e já saiu o leito. Estou caricaturando, mas isso é real. Isso é apendicite, úlcera perfurada, um infarto agudo do miocárdio, hemorragia digestiva alta. É o que vocês quiserem. Deixa eu agregar um. Então, isso não dá para ser com um intermediário no meio. Isso tem que ser automático. Isso tem que ser automático, ou seja, um hospital pequenininho, ele tem que ter um hospital pai, ou um hospital mãe, ou qualquer outra coisa que é coligado com ele, e que dá que recebe direto dele, que dá o feedback para ele. Mas nós criamos uma ideia, substituímos uma ideia de regulação, e aí esses hospitais se regulam pelo de regulador. Nós temos alguém todo poderoso que recebe um pedido de leito ali, coloca em Minas Gerais, chama SUS Fácil. Ninguém chama de SUS Fácil. O apelido é até caricato, porque todo mundo já conhece como SUS difícil. Põe no SUS difícil. Então, ou seja, é uma regulação boba. É, no fundo, boba. É achar que tem um controlador, que alguém controla. No fim, ele virou um intermediário, um burocrata a mais. Alguém no meio de duas pessoas, um pronto para receber ou não, o outro. Era para não ter conversa, não era isso? Que é um sistema de regulação mais simples. Olha, você que é o hospital regional aqui, ou o hospital maiorzinho, esses 26 aqui são seus filhotinhos. Se ele mandar errado para você, dá um pito nele, chama ele aqui para conversar, que ele está mandando o que não devia mandar. Correto? O que não devia mandar. Mas não tem conversa. E também não é assim, manda, não estou em leito, infartado, mas olha, meu CTI está cheio. E você desresponsabilizou quem está aqui em cima, quem está aqui, você desresponsabilizou o hospital regional, e o outro também. O outro fala assim, olha, eu já fiz a minha parte, eu já encaminhei lá para o hospital, aqui não é lugar de infarto agudo do miocárdio. O outro fala assim, meu leito está cheio. E aí o que acontece? A responsabilidade de quem? Do paciente, da família, qualquer outra coisa. Então, essa insanidade é um produto genuinamente nacional. Não existe essa insanidade em outros lugares do planeta desse jeito. É aquela ideia que você hipertrofia, né? Nós temos essa herança francesa, até a nossa escola francesa acha que um conceito, a ideia de regulação do sistema é importante, é pesado, e aí o que você faz assim, ainda dá um passo e fala assim, então vamos ter um regulador legal para ele. Aí para tudo eu tenho isso, ao invés de ter relações que muitas delas precisam ser automáticas. Não podia existir um hospitalzinho de 35, 40 leitos sem um hospital que é referência dele. Por quê? Aí sim, você está montando uma rede de verdade, ao invés dessa lenga-lenga que a gente cria, dá nome de rede, mas que não é rede coisa nenhuma. Não funciona como rede. Por quê? Não é para eu ter dúvida. Estou lá em Conceição do Mato Dentro, tem um infarto, olha, infarto agudo do miocárdio, não tem papo, só aviso, está indo. Está indo, viu? Está indo.
Meu leito está cheio. Eu tenho certeza, mas você tem certeza que você vai se virar bem aí. Por quê? Porque aqui não está para mim, não é possível. Está indo. Chegou. Então, ou seja, só para encerrar essa questão dos pequenos hospitais como problema. Enquanto a gente estiver tratando isso como o problema, nós vamos estar criando esse tipo de discussão, né? E que ela é infrutífera. Não é à toa que nada continuou crescendo nesse país, exceto pequenos hospitais. E até hoje, pequenos hospitais não está caindo o número, ele continua subindo. Por quê? Todo prefeito quer resolver o problema da cidade dele. É legítimo ele fazer isso. E aí ele vai pegar o hospitalzinho da filantrópica, ele mesmo vai construir ele mesmo vai pedir apoio para o deputado e fazer a emenda parlamentar. Por que nós estamos fazendo isso? Porque tem, de 88 para cá, acho que a gente teve mais de 30 ministros. Eu não ouvi um único dizendo que nós vamos resolver o problema estrutural dos hospitais no Brasil. Onde não tem rede, a gente vai compor. Onde a rede estiver pequenininha, sem retaguarda, nós vamos trabalhar ali os hospitais regionais e tudo. Eu cheguei a fazer um estudo pensando na geografia, que não completou. Olha, não tem jeito. Se você não construir uns 200 hospitais nesse país, aí de um porte maiorzinho, entre 150 e 400 leitos, e coligar esses hospitais com a rede, você não vai ter jeito de resolver problemas estruturais da assistência hospitalar no Brasil. Se você não fizer isso, distribuir o cabalístico aí é 200, pode ser 150, pode ser 300, não interessa. Se você não fizer isso e associar isso com os hospitais, nós vamos continuar passando 600 quilômetros em vários locais, para alguém levar um parto de risco de um lugar para outro, 300 quilômetros, 400 quilômetros, e ainda quando vai, né? Quando é possível. Então, esse para mim é um gargalo, é muito pesado, que não dá para resolver com medida que não seja do gênero estruturante, né? Que você consiga fazer isso. Então, esse é um dos problemas. Tá. Então, deixa eu acelerar aqui. Então, em problemas, eu estou voltando. Então, agora vamos para evidências de alguns outros problemas, né? Essa questão da densidade tecnológica dos hospitais também é brutal. 1/4 dos hospitais brasileiros, menos do que 1/4 dos hospitais brasileiros, tem leito de terapia intensiva. Não sei quantos, mas menos de 10% tem leito de hemodinâmica, tem equipamento de hemodinâmica. Isso aqui, né, nós não temos articulação, seja entre hospitais, ou seja, no hospital que não tem um serviço, não tem urologia, ele automaticamente era para ter outro que tenha urologia, que é a referência dele, né? Ou seja, mesmo um hospital grandinho, você não vai fazer tudo num hospital, mesmo se ele for grandinho, mas você tem que tornar isso automático. Quem que é minha referência para esse problema, uma vez que eu não resolvo, né? E eu, sinceramente, acho que essa referência não é a central de regulação. Você está colocando um intermediário, no fim você desresponsabiliza dois, é por um problema. Um dá se tem, o outro pede e resolveu, né? Entre o hospital e também a gente precisa regular melhor essa relação. E agora a gente criou um outro ente da urgência, a UPA, né? Nós precisamos também acertar isso entre as UPAs e os hospitais. E, de novo, eu acho que as centrais, né, mais atrapalham do que ajudam. Tem UPAs, conecta ela com os hospitais. Sua referência são aqueles hospitais ali. Por que eu preciso? Lá, mas é tão patológico, mas você está tão acostumado com isso que não tem. Um quarteirão aqui tem a UPA, o hospital está aqui no outro quarteirão, aí eu tenho que passar tudo na central de regulação para trazer o infartado, a hemorragia gestival do outro lugar para o outro. Então, alguém vai ter que enfrentar é grave essa coisa, mas essa é uma doença nossa, genuinamente brasileira, correto? Esse gráfico aqui eu gostaria imensamente de ter atualizado. Eu atualizei 2 tópicos ali e não consegui fazer os outros, né? Eu fiz ele com os dados da MS, né, que ele mostra o que a tecnologia está existente no Brasil e o que está disponível para o povo do SUS. E eu vou dizer para vocês, pelos 2 que eu analisei, que um era terapia intensiva e o outro era tomografia. Tomografia nós aumentamos
perto de 70% o número de tomógrafos de lá para cá, e piorou também, olha só para você ver ali. Tomografia no Brasil tinha 3.019, mas estava disponível para o SUS, ou seja, não significa que era só o SUS que utilizava, tinha 1.145. É tudo escandaloso, né? As quantidades, né? É tudo escandaloso, né? Olha lá, endoscópio, hemodiálise, os que não eram escandalosos estão ficando, que era o tratamento do câncer e o tratamento dialítico. A gente praticamente não tinha diferenças do acesso da saúde suplementar e do SUS a esses procedimentos. Hoje já tem. Eu fico devendo para vocês. São os procedimentos mais frequentemente usados por pessoas que têm plano na rede do SUS. Sim, mas isso. Isso e atenção de emergência. Exato. Eu acho que isso que você tocou é um ponto importante. Digamos assim, o predatório, né, do suplementar sobre o SUS, ele já foi muito grande, mas mais nos primórdios da saúde suplementar. Eu acho que isso hoje acontece, mas isso não explica problemas, isso não é... Eu acho que isso é marginal hoje. Isso acontece, mas de uma certa forma, marginal. Então, mas essa diferença de acesso, gente, ela é brutal, né? Nós estamos criando dois países em termos de acesso a essa tecnologia hard aí, viu? Então, ela é brutal, essa diferença. Bom, tinha relacionado mais 3 minutos, só que isso é importante. Olha só, nós tratamos muito nessas últimas 2 décadas como se um dos nossos problemas importantes fossem tirar, eles são muito engessados dentro da administração direta, eu acho que são, e se a gente for levando lá para o setor privado, vai melhorando. Se a gente fizer um vetor que sai daqui da prisão da administração direta, a liberdade total da empresa lá no mercado, se a gente for levando isso para lá, eu vou melhorando a gestão dos hospitais, eu vou melhorando a capacidade de fazer. Olha, vou deixar aqui para vocês, tem uma revisão agora recente, ele pegou mais de 700 artigos, correto? Selecionou 50 e poucos, que ele tenta responder essa pergunta aqui. E ele estudou isso na Ásia, na América Latina, na Europa, em vários outros lugares. Assim, a autonomia para hospitais públicos muda a qualidade ou a quantidade de serviços que eles prestam. E ele falou assim, olha, as evidências são pífias em mostrar esse tipo de coisa. Nem com lupa você consegue enxergar direito. Ou seja, se você está... Eu não defendo a administração direta. Eu acho que a gente tem que fazer eles como empresa pública. Correto? O Banco do Brasil é uma empresa pública, está lá no mercado, mas é nosso, é público, está lá, acesso público. Porque eles precisam ter essa agilidade de estar lá. Mas você vai investir a sua energia nisso, então você não vai resolver os problemas hospitalares do Brasil, porque os problemas são outros. Tá? Eu garantir acesso numa rede que é porca e mal distribuída, e mal alocada. Então eu tenho que resolver. Esse problema é anterior a isso. Correto? Então eu posso gastar energia com isso? Que é o que nós temos feito, o que o pessoal tem feito até agora. Não estou dizendo que é errado fazer isso, que eu não faria isso, mas apresentar isso como a sua política, eu vou brigar. Eu vou falar, olha, você vai continuar sem resolver os problemas do Brasil. Vai fazer aqui, olha, nós fizemos tudo isso aqui e melhorou? Melhorou? Não. A resposta é não. Então tá. Outro problema que a gente às vezes coloca, que você trocou também. Esse pessoal aqui fez um trabalho mega interessante no começo desse século agora, né? Que é essa discussão aqui que os brasileiros amortecem, essa discussão aqui meio para trás. Que é esse nosso jeito de descrever as coisas não permite conversar com o planeta, mas o planeta está produzindo muitas coisas legais e interessantes. Então essa discussão aqui é hard lá nos Estados Unidos, essa mudança, né? Que eles identificam isso como um componente novo para os hospitais, sair da dominância profissional, ou seja, o hospital é um lugar que os médicos e que as enfermeiras mandam, né, para um lugar onde profissionais da gestão que são formados, como aqueles franceses lá, mandam, né? É uma discussão legal, interessante também, dá um monte de artigo, mas tem pouca evidência de que isso muda, até porque
aqueles medicão que você está vendo lá no Sírio-Libanês, no Oswaldo Cruz, no Einstein e tudo mais, eles já sabem mais administração que um administrador médio que se formou por aí, porque nada impede que um médico e enfermeira, né, exceto assim, o auto-engano de achar que é médico e com isso ele já tem o conhecimento suficiente, né, ele também vai aprender gestão. Se ele está num lugar que está tensionado, ele vai aprender gestão. Então vai ter isso. Então é uma discussão legal, eles até acham que isso aí representa uma nova fase na história do hospital. Né? Então que nós estaremos agora num momento do hospital onde ele saiu da dominância corporativa, né, e passou para uma gestão profissional, ou seja, o cara que analisa processo e tudo mais, e que até a clínica, que antes era apanágio dos médicos, hoje ela é gerenciada. Não é assim, eu entro lá, eu acho que é assim, né? Eu entro lá no Sírio-Libanês ou qualquer hospital e falo assim, olha, eu sou cardiologista e vou tratar meus infartos desse jeito. Olha, moço, você guarda o que você sabe e faz como a gente preconizou aqui no protocolo. Um dia você vai ter a oportunidade também de apresentar tudo, e se for melhor do que o da gente, a gente vai usar. Mas hoje, efetivamente, o cuidado é gerenciado. Nas organizações maiores, né, de alguma forma, você não faz o que você quer, você faz o que a gestão, de uma certa forma, colocou. Você tem essa mudança, você tem essa coisa, tem uma polêmica brasileira aqui, porque os principais autores brasileiros não acham isso. Né? Se você perguntar para o Gastão não acha. Não, olha, o médico manteve o seu poder ainda lá dentro e tal. Se você perguntar para o Emerson, ele também acha isso. Se você perguntar para o Eugênio, ele fala assim, o hospital não acabou ainda não, ele já devia ter acabado. Então, se você perguntar para os principais autores brasileiros, né, eles vão achar que não, que isso ainda está aí, que nosso avanço é a gente reconfigurar o hospital de uma outra forma. É uma discussão legal, interessante também, mas que não vai garantir que o cara lá do Pará, que mora a 300 quilômetros de outro lugar, vai ter leito em algum lugar ou qualquer outra coisa. Então, tem também muitas evidências sobre isso. Claro que o organograma tradicional do nosso hospital ainda é 9 entre 10 hospitais, tem uma área médica, tem uma área técnica, que é o outro nome da área que fica com a enfermagem, e tem o pessoal que compra os insumos. Isso tem mudado, mas 9 entre 10 hospitais brasileiros ainda funcionam assim, né? Eles têm essa ideia do modelo corporativo e tal, hierárquico, tudo mais. Claro que a gente propõe um organograma horizontal, mas as evidências também, e claro, isso, às vezes você dá infinitos nomes para isso, né? O sanitista brasileiro, ele é pródigo em criar nomes, né? Ele tem um modelo para chamar de dele, esse é o meu modelo e tal. Isso faz parte da característica nacional, a gente aceita, mas, como eu disse, né, tem isso. Mas também, o que tem aqui de evidências? A coisa mais parecida com linha de cuidado que a gente tem, evidências, são evidências positivas essas. Por exemplo, né, eu integrar caminhos, né, para a passagem dos pacientes, são revisões boas também, grandes e já até relativamente antigas, mas que falam que isso é coisa positiva, que você deve adotar nos hospitais, que é boa. As equipes de referência do Gastão e equipes de todas as outras também, a gente tem várias evidências sólidas, ou seja, se trabalhar os hospitais como equipes, né, e que elas tenham essas coisas, também é uma coisa muito positiva para a literatura. Várias dessas outras coisas que tem aqui, essas aqui são curiosas. Eu já estou terminando, depois a gente pode voltar. É no sentido daquilo que você falou, vários arranjos gerenciais, sejam de financiamento e tudo isso. A evidência de que eu mudar de pagamento para isso, para pagamento para aquilo, no corpo geral do coisa, a evidência traz algum impacto significativo, é pequeno. Não estou dizendo que a gente não deva fazer, até olhar como caso, olha, até é razoável isso, olha, não está dando certo desse jeito, vamos fazer daquele outro jeito. Ou então está dando certo, vamos continuar. Mas se apostar nisso como a sua política, olha, o nosso problema no Brasil é que nós compramos serviço desse jeito. Se a gente passar a comprar desse jeito, vai melhorar muito. A evidência não está a seu favor. A evidência fala que isso tem um impacto relativamente pequeno em prover serviço. Depois nós podemos debater essas coisas. Tem muito para debater. Nós vamos debater essas coisas, mas a evidência mesmo tem pouca coisa. Bom, acho que deixa eu terminar e a gente deixa para discussão. Tá bom assim?